seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete. Vamos juntos novamente refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é segunda-feira e o nosso Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos do 18 ao 22. No Evangelho de hoje nós vimos que tinha sido instaurada uma certa polêmica, porque os fariseus estavam jejuando, os discípulos de João Batista também estavam jejuando, mas começaram a perceber que Jesus com os seus discípulos não jejuavam e foram questionar a Jesus a esse respeito. Jesus é, portanto, questionado sobre o jejum que os seus discípulos não estavam fazendo. E Jesus começa a explicar àquelas pessoas que deveria chegar o tempo em que eles também haveriam de jejuar. Jesus faz uma comparação em estar com o noivo. Uma pessoa está com o noivo na festa de casamento, então é claro que ela não vai jejuar. Ele estava se colocando na posição deste noivo e os seus discípulos na posição dos seus amigos, para dizer: olha, enquanto eu estou aqui, os meus discípulos não irão jejuar, mas chegará o momento em que eu vou ser tirado deles, então eles irão também jejuar. Isso você deve também nos chamar a atenção, porque o jejum é uma prática que também faz parte da nossa fé cristã. A Igreja jamais aboliu o jejum como uma prática bastante positiva que nos leva ao reconhecimento da nossa necessidade de Deus, que nos faz recordar constantemente a presença do Senhor em nossa vida e que também possui um aspecto pedagógico, podemos assim dizer, porque nos ensina a vencer e a superar as situações que são contrárias à nossa vida. Quando uma pessoa faz o seu jejum, seja por ficar sem comer por um dia ou por uma refeição, seja de alguma outra forma dentro das práticas recomendadas pela Igreja, então esta pessoa, ela também se educa a vencer e superar os seus desafios, reconhecendo-se pequena, reconhecendo-se frágil, mas ao mesmo tempo reconhecendo-se como aquela pessoa que confia em Deus, que espera em Deus e que sabe que também em Deus haverá de superar os seus desafios. Por isso vamos pedir ao Senhor Jesus que nos ajude a vivermos também com estas práticas na nossa vida, no nosso dia a dia, que nos recordem o Senhor, que nos façam crescer na fé, que desafiam a nossa fé também, nesse sentido de que eu preciso colocar-me dentro de uma condição de crescimento, para não ficar simplesmente parado, pensando que a minha fé, do jeito que eu já a vivo, já é suficiente, porque, como diz Santo Agostinho, quem para no caminho retrocede, ou seja, se achamos que estamos nas condições ideais, que já estamos bem, paramos de crescer. E quando paramos de crescer, estamos regredindo na nossa fé. Peçamos ao Senhor Jesus que nos ajude sempre a buscar o crescimento da nossa fé e do nosso serviço a Ele. E que Deus derrame sobre nós a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.